Sistemas operacionais. Características e funções básicas. Sistema operacional é o software responsável por gerenciar e disponibilizar para o usuário os recursos da máquina e seus periféricos, permitindo que o equipamento torne-se operável. Atua como intermediário entre o usuário e o hardware. Funções básicas de um sistema operacional: gerenciamento dos recursos de hardware e software, interface com o usuário, gerenciamento de dispositivos de entrada e saída, interface para execução. Sistemas monotarefa versus sistemas multitarefa. Os sistemas monotarefa gerenciam apenas uma tarefa em execução por vez, e admitem apenas um usuário, por exemplo, o Win 3.1. Os sistemas multitarefa admitem e gerenciam várias tarefas em processamento concomitante. Para o usuário parece que as tarefas estão sendo executadas em paralelo, mas na verdade não estão. Por exemplo, o Windows 7. Microsoft Windows. Essa é a interface do Windows. Principais características e funções básicas do Windows. O Windows é um sistema operacional gráfico. Quer dizer que sua interface, ou a sua cara, é baseada em itens visuais, como ícones, janelas e menus. Não é necessário que o usuário digite comandos usados no dos Unix para comandar o sistema. É só usar os itens que se apresentam de forma bonitinha na tela. O Windows é um sistema operacional de 32 bits ou 64 bits, isso significa que o Windows é criado para controlar máquinas com processadores que usam essa tecnologia, 32 ou 64 bits no barramento de dados. Se o processador do computador é de 64 bits, o Windows não será capaz de controlá-lo. O Windows usa multitarefa preemptiva, isso quer dizer que o Windows permite a execução de várias tarefas ao mesmo tempo, pelo menos, faz aparentar isso para o usuário. A multitarefa preemptiva é um sistema que permite que várias janelas de vários programas sejam apresentadas ao usuário, como se todos estivessem sendo executados ao mesmo tempo. O Windows suporta Plug and Play. Os sistemas Windows utilizam a tecnologia Plugar e Começar, que permite que eles reconheçam equipamentos de hardware automaticamente no momento da instalação destes, facilitando muito a vida dos usuários de computador na hora de adicionar um novo equipamento ao computador. As funções básicas do Windows são: o botão Iniciar, a barra de ferramentas, os botões Maximizar e Minimizar, a barra de tarefas, fechar aplicações e lixeira. Os botões que ajudam no controle das janelas são um traço, um quadrado e uma letra X. O Microsoft Office é um pacote de aplicativos da Microsoft, muito úteis tanto para iniciantes quanto para profissionais. O Office tem uma licença paga. Os formatos da Microsoft já são padrão mundial. Os programas mais usados do pacote Office são Access, um programa de uso fácil, usado para criar pequenos bancos de dados. Muito usado em aprendizagem, já que sua capacidade não é tão grande. Excel é um programa para criar planilhas, armazenar dados, fazer operações matemáticas, criar tabelas até mesmo para bancos de dados. PowerPoint, outro programa muito importante. Cria apresentações de slides, com animações, imagens, vídeos e muitas outras funções. Perfeito para apresentações de trabalhos escolares e projetos de empresas. Sua funcionalidade permite a pessoas sem nenhum conhecimento aprender a usar facilmente. O Word é o mais usado entre os programas do pacote Office. É um programa de produção de texto, tendo nele corretor ortográfico, várias fontes, tamanhos de letras, e diversas outras funções. Entre tantos outros programas do pacote Microsoft. Linux. Esta é a interface do Linux. Principais características e funções básicas do Linux.
O sistema operacional Linux possui o seu código-fonte aberto, permitindo que qualquer pessoa veja como funciona. Corrija algum problema ou faça a sua sugestão sobre a sua melhoria. Possui compatibilidade com periféricos de computador, placas de vídeo, etc. Suporte a placas, CD-ROMs e outros dispositivos de última geração e mais antigos. O Linux se destaca por sua estabilidade, sem problemas de travamentos de todo o sistema. Outras características: multitarefa real, multiusuário, suporte a nomes extensos de arquivos e pastas, conectividade com outros tipos de plataformas como Apple, Sun, Macintosh, Spark, Alpha, PowerPC, ARM, Unix, Windows, DOS, etc. Utiliza permissões de acesso a arquivos, pastas e programas em execução na memória RAM. Proteção entre processos executados na memória RAM. Não precisa de um processador potente para funcionar. Não é vulnerável a vírus de computador. O Corel WordPerfect, na versão em português no Brasil, recebeu o nome de LibreOffice, pois a marca OpenOffice já estava registrada no Brasil, mas é exatamente a mesma suíte de aplicativos. No LibreOffice, há somente um pacote, composto por 5 aplicativos. Assim como temos o Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint e Access, na família Windows dispomos do OpenOffice e do LibreOffice, Writer, Calc, Impress e Base, na família do software livre. Portanto, não confunda o Linux, que é um sistema operacional, com o LibreOffice, que é um pacote de aplicativos, também gratuito. Android. By Google. Principais características e funções básicas do Android. Handset Layouts. Esta plataforma adapta-se ao grande VGA, bibliotecas de gráficos 2D e 3D, e layouts de smartphones tradicionais. Conectividade. O Android suporta tecnologias Bluetooth, GSM/Ed, IDEM, CDMA, etc. Suporte Java. As aplicações dessa plataforma são feitas em Java. Suporte média. O Android suporta MPEG-4, MP3, MIDI, WAV, JPG, PNG, etc. Multitarefa. Permite a utilização de vários aplicativos ao mesmo tempo. Comando de voz. Há aparelhos Android que oferecem ao usuário a possibilidade de enviar comandos sem tocar. Personalização. Permite que o usuário deixe o seu aparelho totalmente diferente de como veio de fábrica, trocando ícones e menus de lugar, etc. Widgets. É possível ter vários widgets que controlam desde aplicativos de rádio aos que exibem a flutuação das moedas e informações de redes sociais, que podem facilitar a vida do usuário. Pacote Office. É inquestionável a importância que o Microsoft Office possui para as pessoas que o utilizam. Em função disso, é natural que se deseje ler, criar e alterar arquivos do Office no Android. Alguns aplicativos para Android suprem essas necessidades, com níveis variados de recursos. KickOffice. Agora do Google, o aplicativo é bastante completo, permite criar, ver e editar arquivos do Word, Excel e PowerPoint. Tem ainda leitor de PDF, incluindo arquivos com senha, gerenciador de arquivos, e suporte à leitura de arquivos nas nuvens como no Google Drive. iOS. O iOS é um sistema operacional da Apple, que originalmente foi desenvolvido somente para o iPhone, chamado anteriormente de iPhone OS.
Este sistema atualmente roda em outros produtos da Apple, como a iPod Touch, iPad e outros. Principais características e funções básicas do sistema iOS. A Apple não permite que o iOS seja executado em hardware de terceiros. A interface do usuário do iOS é baseado no conceito de manipulação direta, utilizando gestos em multitoque. A interação com o sistema operacional inclui gestos como apenas tocar na tela, deslizar o dedo, e o movimento de pinça utilizado para se ampliar ou reduzir a imagem. Acelerômetros internos são usados por alguns aplicativos para responder à agitação do aparelho. Um resultado comum é o comando de desfazer, ou rodá-la em 3 dimensões. Outro resultado comum é a mudança do modo retrato para modo paisagem. Pacote Office. Office 365. Está disponível o Office 365 da Microsoft para os iPads e iPhones, que pode ser utilizado de graça pelos usuários. Entretanto, há uma limitação. O aplicativo só funciona para assinantes do serviço Office 365, que oferece licenças temporárias do aplicativo da Microsoft na versão web e desktop. Evernote. O Evernote é uma espécie de banco de anotações para tudo o que você quiser. Seu uso lembra bastante o de softwares de e-mails como Outlook ou Thunderbird, e a pesquisa é super afiada. Para quem passa o dia trabalhando com informação e precisa catalogá-las de uma maneira mais eficiente, é a solução ideal. O Evernote está disponível em todos os sistemas operacionais com o mínimo de utilização no mercado: Windows, Mac, Linux, Windows Phone, iOS e Android. O aplicativo funciona offline e sincroniza todas as informações na nuvem assim que possível. O usuário pode utilizá-lo no computador, celular e tablet, ao mesmo tempo, pois todas as informações são sincronizadas e podem ser exibidas em qualquer aparelho. Leonardo Garcia e Leonardo dos Santos. Turma 101 Info. Faltou uma coisa, tchau Laura.